Trilha 6. ESG. E, S ou G? Em qual ponto do ESG o RH mais deve se envolver? Convidado Rodrigo de Paula, Grupo Souza Lima. Moderador Bruno Piai. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais uma atração do RH Top 5 2024. Estamos aqui na nossa trilha de número 6, que é a trilha de ESG, e o assunto da vez é ESG. Em quais pontos que o RH mais deve se envolver quando a gente está falando aí do que forma essa sigla que é pequenininha, mas que traz tanta coisa aí que vem mudando muitas características nas empresas, renovando práticas, enfim, vem promovendo uma transformação aí no mercado de trabalho. Eu sou o Bruno Piai, eu sou editor aqui no Grupo Top RH. Eu sou um homem branco de estatura mediana, tenho cabelos pretos e curtos, tenho barba, bigode, estou vestindo uma camisa cinza e atrás de mim, de fundo, há uma parede branca. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado que vai nos guiar nessa jornada, que vai fazer a gente entender um pouquinho melhor aí o papel do RH dentro dessa dinâmica do ESG, que é o Rodrigo de Paula. O Rodrigo, ele é gestor de sustentabilidade do Grupo Souza Lima, e esse ano foi indicado ao Top of Mind de RH na categoria de segurança patrimonial. Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Muito prazer estar aqui com vocês, né? Estou muito feliz. Eu sou Rodrigo de Paula, um homem de estatura alta, negro, aproximadamente 1,83 m de altura. Estou usando uma camisa branca, uso óculos e o fundo aqui da minha parede é um fundo claro, tá? Prazer imenso estar com vocês aqui. Acho que você iniciou muito bem falando da sua parte de ESG, uma sigla pequena, mas que carrega uma imensidão de outras coisas e práticas que hoje o mundo precisa muito, né, e é necessário. Então, eu tenho o prazer de poder explanar um pouco sobre esse tema. Show de bola. Bom, Rodrigo, para a gente começar então aqui o nosso papo, antes de qualquer coisa, você que atua, né, com sustentabilidade, eu queria entender um pouquinho, dentro do Grupo Souza Lima, como que está essa questão do ESG. Porque esse conceito ele é tão amplo, ele envolve tantas práticas, tantas ações, tantas coisas que às vezes funcionam para um tipo de negócio, mas não para um outro. É tanta coisa que você tem que fazer acontecer. Então eu queria entender um pouquinho como que é a dinâmica interna aí com vocês, como que você interpreta também esse conceito e leva para dentro do Grupo Souza Lima. Enfim, fazer um resumo aí de como que é o ESG aí dentro. Claro. Bem, há diversos níveis de materialidade, né, de maturidade do ESG hoje. Então, empresas que estão no nível inicial, né, elas tendem a ter ações de ESG dispersas, né, ela tem interesse de implementar ações de questões ambientais, sociais, de governança na companhia, mas um pouco menos estruturada. Então, empresas em níveis intermediários, ela já tem um comitê, tem alguma área ou um profissional dedicado ao tema, mas ainda não reporta relatórios e alguma coisa nesse sentido, né? E as empresas maduras, né, as empresas que já estão um pouco mais avançadas no tema, ela já tem um relatório de sustentabilidade, né, ela já desenvolve práticas mais coesas, né, e as questões voltadas para o sistema de ESG, questões de sustentabilidade, já são mais intrínsecas às estratégias globais da companhia, né? Então, o Grupo Souza Lima, ela está nessa etapa mais aprimorada, né? Tá com ações estratégicas delineadas e trabalhando paralelas aí às estratégias de ESG. Então, nós temos um comitê estabelecido, né, e todas as nossas ações, produtos novos, e desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de negócios, novas parcerias, todas elas permeiam aí as questões de ESG e de todas as nossas governanças estabelecidas, né? Acho que isso é importante
delinear nesse começo. Muito bom. Ô, Rodrigo, o quanto que isso que você estava falando, né, desse processo já está amadurecido dentro do Souza Lima, o quanto que isso flui? Porque a gente acompanha por aqui no grupo muitas pesquisas sobre ESG. E essas pesquisas elas trazem resultados muito diferentes. Tem empresas que já tratam o tema com muita naturalidade, é algo que realmente está ali super integrado à cultura do negócio. Para outras empresas é um pouquinho mais complexo, ainda está naquela fase de entender o que significa, como que vai agir. Eu queria entender um pouquinho como que isso funciona aí nesse sentido. É muito desafiador para vocês? Ou é algo que já está tão natural para vocês que simplesmente está fluindo? Como que tá essa dinâmica do ESG? Ah, quem dera se fosse natural, assim, né? Acho que Fosse ninguém fácil, né? consegue, é, ninguém consegue trilhar essa jornada de forma simples, né? Por exemplo, geralmente as empresas são provocadas para isso. Aconteceu conosco Uhum. também. Nós somos Sim. provocados a isso. Eu lembro lá em 2014, 15, quando o Grupo Souza Lima estava ainda iniciando as suas principais ações dentro dessa estrutura, que as provocações vieram pelas nossos grandes parceiros de negócio. Então, a gente fechava uma negociação com um player importante, e esse player importante ele dizia, cara, e aí, o que você está fazendo em termos de meio ambiente, o que você está olhando para o social da sua empresa, o que Isso lá você em faz em termos de governança. 2014, né? Exatamente, né? Então, e aí gera aquela tensão, né? Caramba, eu preciso olhar para isso. E o que eu estou fazendo? E aí você começa a olhar que você faz coisas, mas que esses temas estão dispersos, né? Que é o inicial. Uhum. Eu quero fazer alguma coisa, mas esses temas estão dispersos na companhia, né? E aí começa assim, poxa, é importante ter um profissional dedicado para esse tema. Se deixar isso solto para as áreas, para o departamento, acaba que cada ação começa a fazer, cada área começa a criar ações, né? E essas ações às vezes não estão alinhadas à estratégia e à cultura organizacional, né? E aí quando não está alinhada a cultura da organização, choca e você não cria o engajamento, né? Que é o principal ponto. Então isso foi trilhado ao longo dos anos até a gente chegar no nível que nós estamos hoje, que ainda acredito que tem muita coisa ainda para a gente melhorar, né? Quando a gente olha o mercado e a evolução do mercado, você entende também que você precisa se ajustar passo a passo, né? Isso muda muito rápido tudo. É muito interessante quando você traz esse recorte, né, de 10 anos atrás, porque a sigla mesmo ESG, eu acho que a gente começou mesmo a conhecer por agora, nesses últimos anos que esse debate começou a ganhar força mesmo, começou a ganhar um pouquinho mais de intensidade, começou a ter mais estudos, mais relatórios. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, do papel do RH. Quando a gente está falando de ESG, para quem está acompanhando a gente que ainda não conhece bem a sigla, a gente está falando de ambiente social e governança. E a gente sabe que para cada letrinha, o RH tem toda uma gama de desafios a percorrer para conseguir realmente fazer tudo ser mais eficiente, funcional. Eu queria entender um pouquinho, de novo, pegando um gancho de como vocês trabalham internamente, que eu acho que é um bom exemplo, é um case bem funcional para a gente levar isso para o nosso público. Onde que você vê que o RH tem que se envolver mais? É no ambiental, é no social, é na governança, é nos três da mesma forma, ele não deve se É. envolver? Enfim, como que você enxerga o papel aí do RH nessas Ah, letrinhas? ele não deve se envolver, é uma abordagem É, diferente. essa opção a gente Mas não vai, né? essa opção esquece, tá? Se alguém pensando aí que vai nessa linha, esquece. Bem, eu poderia ser bem demagógico aqui, falar assim, o RH precisa estar em equilíbrio, mas eu tenho uma outra visão em relação a isso. Eu acho que Uhum, é, o, quando eu falo de ESG, né, eu prefiro me posicionar francamente em relação a isso, porque a área de recursos sim. humanos, entre as muitas atuações importantes que ele exerce, né, ele tem como papel principal, né, como linha de frente, o cuidado com as pessoas. Né? O RH, ele cuida de gente. Portanto, eu entendo que dentro dos três principais eixos,
sem dúvida, o RH precisa se empenhar mais em relação ao social, né? De forma Uhum. estratégica, né? Então, Sim. as organizações, elas precisam, e é o que a gente faz aqui, as organizações precisam utilizar esse papel inerente do RH, que é o cuidado com as pessoas, para atrair para o S, são as questões sociais, né? Mas aí entra outro ponto, né? O RH ele entra como estratégia na parte social, mas ele também tem um campo de atuação importante nos demais eixos, né? No ambiental e no de governança. Um exemplo aqui que a gente usa internamente é a questão da cultura. O engajamento cultural ele vem do RH. Então, o RH ele tem um papel de disseminar as estratégias ambientais, as estratégias de governança pela companhia, mas também com um olhar bem claro para os outros papéis. Eu poderia até dar um destaque aqui em relação ao S, né, se você não importar, para o RH. Né? O RH ele tem desenvolvimento, a questão de diversidade e inclusão muito forte, o engajamento das pessoas para esse tema, tem a implementação de programas de bem-estar do colaborador, tem a questões de desenvolver trilha de carreira e desenvolvimento profissional para as pessoas, para os colaboradores. Então, tudo isso está dentro do S e tem um papel muito relevante nas questões do RH. Né? E os demais temas ele vai ter que abordar, vai falar sobre questões ambientais, como o colaborador ele interage com o meio ambiente, com as questões ambientais, com as questões de governança também, a ética, o compliance, mas de forma estratégica eu entendo que o S é um fator preponderante para o envolvimento de recursos humanos aí na linha estratégica do negócio. Isso é importante ressaltar, né? Porque na porcentagem ele está um pouquinho mais no S, mas ele não escapa de nenhum dos três, né? Não vai fugir não. E o profissional de ESG, quando a empresa tem um comitê dedicado a isso, ele está sempre alinhando isso, né? Está olhando lá, poxa, legal, o RH está trazendo questões sociais importantes, mas como que ele também está me apoiando em termos de meio ambiente e de governança, né? Acho que essa dosagem aí acaba sendo importante para o profissional de sustentabilidade. Ô, Rodrigo, quando você fala desse alinhamento, eu acho que primeiro é importante reforçar para o público, né, que o ESG, para ele existir, de fato, as três frentes têm que ser acompanhadas, então tem que ter esse olhar ambiental, olhar social, essa atenção com a governança. Mas o quanto é complexo fazer esse alinhamento? Porque às vezes dá a sensação que são três temas próximos, e às vezes dá também uma sensação que são três temas muito distantes e que você pensa, poxa, como que eu alinho governança com ambiente? O que tem a ver o social com o ambiental? Então, eu queria que você pontuasse um pouquinho o quanto que isso é desafiador ou não internamente, no sentido de colocar as ações realmente alinhadas entre aí quem cuida de cada uma dessas vertentes. Rapaz, isso é um ponto importante, né? Quando você faz o mapa do ESG e você tenta entender as ações, colocar cada as ações em suas caixinhas, você começa a entender as conexões entre as letras. Né? Então, Uhum, por exemplo, eu vou falar do ambiental e do governança, poxa, eu tenho ações ambientais e eu tenho também práticas legais do meio ambiente que eu preciso atender. Então, dentro do ambiental, eu tenho a parte de legislação, já conversa com a parte de governança. Né? Eu uhum. tenho práticas ambientais que envolvem também a comunidade onde estou inserido, e aí eu começo a falar sobre o S do social. Né? Então, a gente começa a conectar. Então, por isso é importante que quando a empresa ela começa a entender a maturidade, a necessidade de maturidade de implantar o ESG, ela faça esse mapa estratégico e comece a conectar os pontos. Né? Poxa, qual que é a parte de intersecção entre o E o S, do S e o G, que aí isso fica mais fácil para você garantir o engajamento das pessoas, né? Começa a fazer com que as pessoas construam também as suas características de preocupação com o SIG, mas também linkado em cada uma das suas caixinhas.
Rodrigo, eu tenho certeza que tem muita gente que está acompanhando esse nosso papo agora, que está naquelas fases um pouco mais iniciais de construção de um plano estratégico de ESG, está naquela etapa de compreender melhor as funcionalidades e estruturação. Eu queria que você falasse um pouquinho no sentido mesmo de compartilhar algumas dicas, até pegando esse gancho de vocês já terem um trabalho mais amadurecido. Poxa, quem está ali no começo, quem está. Eu sei que não tem uma receita de bolo, é claro, isso varia muito da estrutura da empresa, do modelo da empresa, da área de atuação, mas para você conseguir dar um ponto de partida legal nesse trabalho em ESG, o que é importante olhar primeiro, por onde mais ou menos começar, como que você começa de fato a construir uma base para desenvolver esse trabalho? Eu entendo que é importante a empresa entender quais brigas elas querem entrar, né? O que ela pode Uhum, contribuir, né? E aí alinhado muito à sua cultura. Então você pega o seu planejamento estratégico e o que a sua empresa é, onde ela quer chegar e fala, poxa, dentro disso, como eu posso ser relevante para a sociedade, para a comunidade, olhando os três aspectos, né? Porque vou dar um exemplo claro aqui para o Grupo Souza Lima. Nós uhum, somos uma empresa de prestação de serviços de mão de obra, de facilities, de segurança patrimonial, de portaria, né? Poxa, o meu S é muito importante. Eu preciso olhar para as pessoas, né? Eu sou gente cuidando de gente. Eu tenho aqui uma estrutura de RH grande, então eu preciso olhar para as pessoas. Então, dentro disso, o S é muito relevante para mim. Eu vou olhar para a governança, eu vou olhar muito bem para questões ambientais, mas eu preciso olhar com S com carinho. Então, você entender isso, como a sua empresa funciona, qual que é o papel dela, qual que é a missão dela de existência, e aí você começa a conectar a cultura organizacional aos eixos da metodologia ESG. Esse é o primeiro ponto. Tá? E aí, a partir daí, sim, você começa a entender agora quais são as estratégias, definição de metas a ser cumprida, e aí envolver as pessoas, né? E nisso o RH tem um papel relevante na questão da cultura, né, do engajamento, né? Eu entendo que eu não acredito muito na questão de você engajar as pessoas através de como vou colocar aqui, de exigências, né? Eu acredito muito no convencimento, né? Eu acredito no convencimento. E aí o RH tem um papel importante nisso, que é o seguinte, com as diretrizes montadas e você entendendo para onde a sua empresa quer ir, agora é a hora de trazer as pessoas para o projeto. Agora é o momento de você ah, colher os frutos disso, trazendo as pessoas a participar com você disso. Né? E as pessoas, elas começam a criar um ponto de conexão melhor em relação a isso, quando faz sentido para elas. Então, você tem que mostrar para os colaboradores, e aí o papel do RH, é o quanto o ESG, essas três siglas é, pequenas, mas relevantes, elas impactam na vida diária dela, no cotidiano dela. Então, precisa dar sentido a cada letra desse, dessa metodologia no dia a dia. Poxa, o E, o E é a questão ambiental, né? Environment, ambiental. Então, olha, você no seu dia a dia, você vai contribuir com a sociedade em que você está envolvida ao você observar as questões de reciclagem, né, a questão de destinação correta do seu resíduo na sua casa, né, no seu dia a dia. Social, olha, você tem condições de se associar a questões sociais na sua comunidade, né? Olha lá, uma associação, uma ONG, participe dela, porque você vai fazer um bem para a sociedade em relação a isso. Seja ético nas suas negociações, seja ético no seu dia a dia, se preocupe com as questões de políticas públicas. Então, quando você começa a dar sentido para as pessoas em relação a isso, os colaboradores eles começam a olhar as suas práticas de forma diferente. Assim, eu entendi como isso me afeta no dia a dia e agora também eu preciso aderir ao que a minha companhia entende como importante para o cumprimento das suas metas estratégicas de ESG. Tá? Então, essas são as etapas que eu considero importante. No final disso, você tem uh, um ESG
mais sólido e consistente. Essa é a primeira grande vitória, né, Rodrigo? Quando as pessoas Exato. estão fazendo tão bem por querer e não só porque precisam ou porque tem um gestor, um RH ali É, obrigando a fazer, né? sem dúvida, né? O Show. primeiro dia o cara chega no onboard e recebe aquele monte de regras, olha, não pode, não pode, não pode. Se ele não, se aquilo não dá sentido para ele, ele não No consegue, primeiro de dia você fato já perdeu a contribuir. pessoa, né? Concordo. É. E aí o papel do RH nesse aspecto é preponderante, né? Com certeza. Rodrigo, encaminhando aqui para o nosso final, eu queria te fazer uma última pergunta. Hoje, na sua visão, né, ainda dentro dessa jornada de a gente não ter um mercado todo voltado a um ESG, mas muitas empresas fazendo essa transição entre não olhar para o ESG e começar a entender o potencial estratégico dele, o quanto que ele impacta no negócio. Eu queria que você me falasse o seguinte: estrategicamente falando, competitivamente falando, dá hoje para uma empresa ficar sem ESG? Faz sentido hoje, tipo, você varrer o ESG para baixo do tapete, pensar em outras coisas e deixá-lo ali para o final, você vê se vai dar tempo, se não der tempo também não interessa. Dá para ser competitivo sem ESG? A resposta é um redondo não, meu Bruno. Esse tema ele não é modismo mais, né? Não é, né? Eu acho que isso foi. Esse tema ele veio, né, essa questão de ESG, ele vem lá de 2004 com o Kofi Annan, que é o secretário-geral da ONU, fazendo uma provocação para o mercado financeiro. Né? E aí, passa-se 20 anos disso, uh, eu percebo uma solidificação dessa estrutura no mercado. Então, temas globais, as maiores empresas do mercado exigindo isso. Há uma tendência também de os governos já estão se mobilizando em relação ao tema para regulamentar isso. Então, ou seja, os governos eles criaram ali compromissos globais de redução da desigualdade social, de zerar a fome no mundo, de diminuir desmatamento, de reduzir a emissão de carbono. Isso são estratégias de governos e de grandes instituições. Né? E aí, uma forma de garantir que esses indicadores governamentais sejam atendidos é entendendo também como as empresas estão se alicerçando nesse tema. Né? Então, acaba agora criando uma estrutura de governança também, de regulamentação do próprio governo. Né? Então, as empresas vão ter que passar agora a publicar o que ela está fazendo de diferente, né? Em relação a ESG. Né? E as grandes companhias, os grandes players também. Então, se você não está adequado a isso, não está adequado a essa metodologia, você corre um risco de também estar fora das principais mesas de negociação. Então, é um risco você não se aliar a isso. E tem um outro tema também importante, Bruno, que é a questão da imagem que você passa para o seu consumidor. Né? Hoje o consumidor está muito mais antenado com as questões ambientais, sociais e de governança. Então, quando ele enxerga em você, como instituição, uma preocupação relacionada a esse tema, você tem uma tendência de adesão maior ao seu produto, ao seu serviço. Então, eu não acredito na sustentabilidade de negócios que não olham para o ESG como uma ferramenta de sustentabilidade das suas ações de negócio. Muito bom. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que a gente pode falar com toda certeza que, como essa é a última trilha aqui do nosso Sync 2024, que você, poxa, encerrou com chave de ouro aqui o nosso Poxa, evento. obrigado. Muito bacana mesmo aí tudo que você trouxe. Agradeço pelo seu tempo, pela sua participação e agradeço também a você que está nos assistindo, nos acompanhou ao longo do dia e toda essa jornada de conhecimento, 6 trilhas com tanta coisa bacana,
com tantos conteúdos quentes aí no mercado. Não deu tempo de acompanhar tudo, eu sei que tem muita coisa, muita roda de debate, teve muito assunto bom aí rolando, não tem problema, a partir de amanhã o conteúdo estará todo disponível no YouTube, então você pode acompanhar também por lá. E, claro, não deixo de fazer o convite para que você, profissional de RH, vote lá no Top of Mind de RH deste ano. O Top está bombando, a gente já teve recorde de votação na primeira fase, a gente está com o maior colégio eleitoral aí da nossa história. É muito bacana a gente ver o RH tão engajado, tão motivado aí a prestigiar, a fazer acontecer, a realmente reconhecer as empresas e os profissionais que vêm fazendo a diferença aí ao longo dos últimos anos. Agradeço mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo do dia. Espero que você tenha curtido muito o evento. E é isso aí, pessoal. Ano que vem tem mais. A gente se vê ao longo dos eventos aqui no grupo. Ainda tem muita coisa para rolar esse ano, tá? Então tem Top 5, mas depois também tem encontros, tem podcast, tem muita coisa também para você acompanhar e seguir aqui com a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por nos acompanhar, pela companhia, e nos vemos em breve. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.